falar agora sobre a eleição para a presidência do Congresso, do Senado e também da Câmara, porque, minha gente, a situação do Senado especificamente tem se acirrado, principalmente nos últimos dias, com a formação de blocos lulistas e bolsonaristas. Vamos entender um pouco melhor essa história. O senador eleito Rogério Marinho, do PL, está perto de ter a confirmação do apoio do PP à candidatura dele à presidência do Senado. Marinho tenta reunir o núcleo de oposição ao governo do presidente Lula na casa. A CNN apurou que o PP deve confirmar nesta próxima semana o apoio à candidatura de Marinho. O parlamentar espera contar ainda com o apoio do Republicanos. Em princípio, esses três partidos, PL, PP e Republicanos, devem formar a base principal de oposição a Lula no Senado. Além de Marinho, o senador Eduardo Girão, que se classifica como independente, mas é aliado com pautas bolsonaristas em diversas votações, também se lançou candidato à presidência da casa. Porém, de acordo com interlocutores, tem chances reduzidas na eleição, já que nem mesmo o partido dele, o Podemos, o apoia oficialmente. Marinho e Girão vão enfrentar Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, que busca se manter no posto por mais 2 anos. Segundo relatos de diversos senadores à CNN, Pacheco é o favorito na disputa. O senador do PSD conta com o apoio do governo Lula e de bancadas numerosas, incluindo do próprio partido e do MDB e do PT. O grupo de Pacheco trabalha para que integrantes dos partidos aliados a Marinho fiquem ao lado dele. Também avaliam que Girão pode tirar votos de Marinho se seguir na disputa, o que enxergam como um benefício a Pacheco por potencialmente dividir os opositores ao atual presidente do Senado. Apesar de o PP ter uma tendência a apoiar um adversário de Lula no Senado, o partido conta com o filiado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cada vez mais próximo do presidente da República. Lira, inclusive, conta com o apoio do PT e do PL ao mesmo tempo na Câmara. Muito bem, aproveito para chamar Gustavo Uribe para a gente seguir repercutindo esses pontos que a gente acabou de ouvir. Uribe, a gente sabe que a situação na Câmara segue estável por enquanto, mas quero te ouvir com relação ao que tem acontecido no Senado e as movimentações de última hora que tem acontecido principalmente, até porque faltam 10 dias, pelos meus cálculos aqui em cima da hora aqui, acho que falta muito pouco tempo para as eleições que acontecem dia 2 de fevereiro e o foco nesse momento está nessa movimentação do Senado, apesar de que Rodrigo Pacheco segue como favorito, não? O foco é tentar esvaziar Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, porque são os franco-favoritos. Eles devem ter, inclusive, muitos votos, até mais do que se esperava nos bastidores. Rodrigo Pacheco, o mínimo que se espera é 50 votos para reelegê-lo, mas já há alguns cálculos falando em 60. Arthur Lira tem um sonho, quer os 400 votos de 513, numa tentativa de se colocar como o candidato que teve mais votos para a presidência da Câmara dos Deputados. Houve agora, aos 45 minutos do segundo tempo, o pessoal lançando Chico Alencar, que é filiado ao partido do Rio de Janeiro, mas nem mesmo o Palácio do Planalto acredita nessa possibilidade. Eu conversei neste final de semana com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ele disse que o apoio do PT é Arthur Lira. Não se quer repetir o que houve no passado, erros do passado em que o PT aprendeu bastante, como foi o caso de Severino Cavalcante, que não tinha o apoio na época de Luiz Inácio Lula da Silva, que apoiava Luiz Carlos Greenhalgh, e ele acabou vencendo a disputa à Câmara dos Deputados. Ou o caso de Eduardo Cunha, algoz de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff apoiou na época Arlindo Chinalha. E aí Eduardo Cunha ganhou e deu início ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então o cenário na Câmara dos Deputados é mais seguro. No Senado Federal, apesar de termos aí Rogério Marinho, também Rodrigo Pacheco é o grande favorito, porque ele formou uma espécie de cordão de isolamento, cordão de contenção em relação ao PL. Ele tem aí na sua base o PSD, União Brasil, o MDB e o PT, que juntos já dão mais do que os votos que teriam Marinho, com PL, Republicanos e PP. Só que tem uma questão que é importante a gente ressaltar nessas disputas parlamentares, Muriel. No Senado Federal, além do PL querer lançar Rogério Marinho para colocar uma posição de oposição a Rodrigo Pacheco, tem uma questão que é a negociação de última hora. E ela acontece até os 45 minutos do segundo tempo, com a possibilidade, eventualmente, de Rogério Marinho abrir mão da candidatura numa negociação para ocupar cargos na mesa diretora ou à frente de comissões consideradas estratégicas,
como no caso a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Mista do Orçamento. Então, o lançamento de uma candidatura muitas vezes tem por trás uma negociação para que o partido tenha bastante posicionamento, ou pelo menos holofotes, na nova legislatura.